Vocês podem achar que histórias reais de fantasmas sejam uma besteira, mas a que eu conto hoje, ela foi completamente real, e eu contei para todos os meus familiares e amigos. E essa é a primeira vez que conto na internet. Foi há 20 anos atrás, e eu tinha apenas 14 anos. Minha mãe tinha acabado de se casar com meu mais recente padrasto, e não fazia assim tanto tempo que ela tinha terminado com meu pai. Após seu casamento, nós nos mudamos muito e algumas vezes até de estado, mas a história que trago hoje aconteceu em uma casa específica. A casa era relativamente grande. Quando você entrava, bem no meio havia uma escada que dava acesso ao andar de cima, que tinha um banheiro e 2 quartos, um de cada lado. O da esquerda era do meu irmão mais novo, e o outro meu. Abaixo, à direita, dava acesso à sala de jantar, e logo em seguida, a cozinha com uma porta dando acesso para o lado de fora, e um pouco antes da sala de jantar, o quarto principal. Meu quarto tinha 2 armários e o do meu irmão apenas um. Meu quarto era grande. Ele era o único da casa que tinha uma janela de frente ao jardim, que ficava à altura da vista. Eu não tinha muitos móveis, apenas minha cama, um criado mudo e uma mesa com meu computador. E nós moramos nesta casa por apenas alguns meses. Certo dia, eu perguntei se poderia trazer minha prima para brincar conosco. Por motivo de privacidade, eu vou chamá-la de Jane. Jane era da parte do meu padrasto, mas nós nos demos muito bem, e ela era um pouco mais nova do que eu. O que não importava, pois tínhamos os mesmos gostos. 2 garotas novas que gostavam de cantar e dançar, fofocar e contar histórias de fantasmas para assustar os outros. E quem diria que passaríamos por uma semana de fantasmas de verdade? Certa noite, ela ficou para dormir e eu chamei para dormir comigo, pois minha cama era grande e cabia nós duas tranquilamente. O que, pensando agora, foi um alívio ter ela comigo, pois eu não conseguia passar por isso sozinha. Lembro que custei a dormir, mas quando consegui pregar os olhos e pegar no sono, tive um pesadelo horrível. Algo tão terrível que minha mente se recusa a se lembrar de tudo em detalhes. No sonho, eu estava em um terrível mar de sangue, com uivos de pessoas gritando de dor e sofrimento. Eu não sei o que de terrível aconteceu naquela casa e o que a assombrava, mas me lembro que no sonho havia uma garotinha loira que gritava, correndo, pouco antes de ser esfaqueada pelas costas. E um detalhe que me incomoda até hoje era de que eu sentia uma grande dor nas costas, junto a uma ardência, como se eu estivesse levando facadas, e sentindo as pontadas, uma dor infernal. Eu acordei em seguida com um alívio de não ver mais aquelas pessoas sendo torturadas, ou sentir aquela dor. E eu estava no meu quarto, deitada, ao lado de minha prima, que dormia profundamente, quando sinto algo muito forte me mandando olhar para a porta, e para minha surpresa, havia uma garotinha loira, de cabelos encaracolados, vestido azul de bolinhas e chapéu de palha em pé. Era a garota dos meus sonhos, e nós nos olhamos, no olho, o que parecia ser por uma eternidade, o que na verdade deve ter sido por 20 segundos. Até que eu consigo parar de olhar e me viro com o rosto voltado para a cama. Em seguida, começo a sentir minhas costas arderem novamente e eu começo a rezar sem parar. A ardência aumenta, em seguida a dor, e eu me levanto correndo e acendo a luz do quarto, e a menina some. Minha prima acorda assustada sem saber o que aconteceu, e eu a conto, e ela fica horrorizada, e nós decidimos chamar minha mãe, que ao subir as escadas e abrir a porta ao fundo, escutamos passos pesados, subindo as escadas rapidamente, atrás de minha mãe, que se assusta e ao olhar na escada, nada, não havia ninguém. Depois daquela noite, minha prima se recusou a dormir em casa novamente. A porta do meu segundo armário abria sozinha com frequência, e sempre por dentro, apenas a escuridão. As coisas caíam no chão do nada, ou sumiam e apareciam em outro cômodo. Todos nós sofremos com aquela casa, que nos mudamos rapidamente por medo. Hoje, sou uma mulher adulta, formada, com família feita e amante do terror, devido a tudo que eu passei naquele lugar. Você pode não acreditar no meu relato, mas o que eu passei foi real. Eu tenho 28 anos e fui criado pela minha tia. Hoje em dia,
Ela já é uma senhora e precisa de cuidados e atenção. E eu voltei a morar com ela para dar todo o cuidado necessário. Recentemente, nos mudamos para Vassouras, interior do Rio de Janeiro, uma cidade turística muito bonita. Minha tia foi criada por lá e a casa onde ela cresceu estava alugada, e o senhor que morou nela por anos veio a falecer. Como tem um trabalho flexível, decidimos nos mudar para lá. Quando chegamos, logo em seguida, um outro senhor que era nosso vizinho também veio a falecer, de infarto, e desde aquele dia nada era igual. As coisas sumiam ou estavam em outro lugar. As portas batiam de madrugada ou abriam sozinhas. Certa noite, eu levei minha namorada para casa e estávamos no quarto deitados, na cama, quando escutamos passos rápidos vindo à porta. Nós assustamos e ficamos olhando, e os passos pararam. E do nada, após alguns segundos de silêncio, a porta é aberta com tudo, com muita força, e não havia ninguém ali. Na mesma hora, ela quis ir embora. A casa, constantemente, dava uma sensação de ser observado. Outro dia, eu estava me arrumando no quarto, novamente, e escuto as portas do andar de baixo baterem, e em seguida, a minha porta começou a abrir e fechar. Eu gelei na hora e pedi para lá, seja quem for, parar. Eu desci e todas as portas estavam trancadas, do jeito que eu tinha deixado. Ainda moramos na casa, pois ela significa muito para minha tia, mas o medo e a assombração continua constante. Meu tio era secretário de planejamento em um prédio histórico em Belém. O fato é que o prédio ficou fechado por anos. Foi construído nos anos 900 e houve relatos daquela época sobre torturas e mortes no porão. Com o tempo, a família que o construiu se desmanchou e o prédio ficou parado por anos, abandonado. Nos anos 80, o governo decidiu comprá-lo e colocá-lo em uso, e meu tio trabalhou nele. Eram muitos relatos de assombração, gemidos de dor e sofrimentos e pedidos de socorro vindos do porão. Todos tinham medo daquele lugar, e meu tio era o único que tinha coragem suficiente para fazer hora extra e trabalhar no prédio até tarde da noite, sozinho. Para ele, tudo tinha uma resposta. Os gemidos, os gritos e os sussurros de dor eram as madeiras velhas e o vento, mesmo com todos ouvindo, até os vizinhos, que muitas vezes chamaram a polícia de madrugada. Mas o elevador era o verdadeiro mistério. Como um elevador rústico, construído em torno dos anos 1904 e 1906, poderia funcionar sozinho, se para seu funcionamento era necessário que alguém ficasse por dentro puxando sua porta e travando e apertando o andar. Era impossível ele funcionar sozinho, mas ele subia e descia aberto, como se fosse um hotel cheio de hóspedes subindo para os seus quartos e descendo. No início, ele achou que fosse brincadeira de seus colegas de trabalho, mas não era. Achou que fosse pane elétrica e o eletricista analisou tudo e também não era. Aquilo assombrava a todos, e ele não conseguia explicar como o elevador subia em seu andar com frequência, vazio e aberto. Até que ele cansou e mandou lacrar e desligar o elevador. A partir daí, os lamentos aumentaram, se tornando insuportável ficar por lá. E uma certa noite, meu tio foi encontrado morto, em sua mesa. Ele teve uma morte súbita. Após sua morte, mais 2 secretários de planejamento foram encontrados mortos também por lá. Dizem que essa é a maldição do elevador, pois as mortes pararam assim que voltaram a ativar o elevador.